Seguinte, questão fresquinha aqui da UNEB para vocês. Estou trazendo a questão 35 de Física e ela fala sobre polias, máquina de Wetwood. Bora ver o que ela está dizendo para a gente. A figura esquematiza uma máquina de Wetwood, levando-se em conta que a caixa do elevador 1 é mais pesada do que a caixa do elevador 2 e que as pessoas na caixa 1 e 2 têm exatamente a mesma massa e apresentam pesos iguais a P. Se o sistema é abandonado sob a ação da gravidade, as pessoas exercem no fundo das caixas as forças de densidade F1 e F2, respectivamente. Então ele quer saber a relação de F1 e F2, qual é que é maior, e se elas são maiores ou menores do que a força peso que o boneco teria se ele não estivesse em movimento. Bora ver o que vai acontecer primeiro nesse sistema aqui. Essa polia está segurando dois elevadores, sendo que o primeiro ele é mais pesado. Se o primeiro tem um peso maior do que o segundo, logicamente isso aqui vai estar em movimento. Então, o 1 vai descer e o 2 vai subir. Isso aqui é fundamental para a gente entender a resposta dessa questão. Você pode responder de maneira intuitiva pensando na sua situação no elevador, que você conhece, que você se sente mais pesado, por exemplo, quando o elevador está subindo. Você pode ir por esse raciocínio perfeitamente. Mas bora dar uma olhada na distribuição de forças, no que acontece aqui. Olhando o boneco 2, ele tem uma força peso. Se ele tivesse parado, seria uma força peso e uma força normal e elas se equilibrariam. Então não teria força resultante, não teria nenhuma aceleração atuando sobre ele. Tanto é que força resultante, nesse caso, ia ser o quê? Normal menos o peso. Só que elas são iguais, então força resultante é igual a zero. Beleza. E quando ele está em movimento, essa força resultante simplesmente não vai ser igual a zero. Ou a normal vai ser maior que o peso ou menor que o peso. E agora a gente desenha a normal? Calma lá. O que é a normal? A normal vai ser esse F1 e F2, já que ele disse que é a força que a pessoa exerce no fundo das caixas. Então, a força que a pessoa exerce sobre a superfície é a força que a gente chama de normal. E a normal do 2 é maior ou é menor do que o peso? Olha só, nesse caso, como eu falei, ele está em movimento acelerado, então ele tem uma força resultante. Se ele tem aceleração e tem massa, ele tem força resultante. Então a normal não está equilibrada com o peso e a gente sabe que essa força resultante está puxando ele para cima. Se existe uma força resultante levando ele para cima, e eu falei que força resultante é igual a normal menos o peso, então com certeza a normal tem que ser maior que o peso para que essa conta dê positiva, para que a força resultante seja maior que zero. Nesse caso, escolhendo como referencial a parte de cima. E aqui na situação do boneco 1 vai ser o contrário. Ele está descendo, então a força resultante dele está para baixo, né? Só que meu referencial é para cima. Então, força resultante, nesse caso, é menor que zero. E eu vou ter o peso que continua igual. Como é que está a normal desse boneco 1? Isso aqui é a normal do 2, né? Bom, mesma forma, força resultante é igual a normal menos o peso. Mas aqui, a força resultante é menor que zero. Então, normal menos o peso tem que ser menor do que zero. Se normal menos o peso é menor que zero, então o normal é menor do que o peso. Então a normal do boneco 1 é menor que o peso e a normal do boneco 2 é maior que o peso. Sendo assim, minha resposta fica da seguinte forma. F1 no caso seria a normal 1, F2 é a normal 2, então a normal do 2 é maior que o peso e o peso é maior do que a normal do 1. A gente fica aqui com a alternativa letra E.